Oh glória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, você é você mesmo. Por favor, escute. Talvez Deus não tenha mudado essa situação que você está enfrentando, porque Ele deseja usar tudo isso para mudar sua direção, a sua vida e lhe dar coisas melhores. Prestem cultos ao Senhor com alegria, com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículos 1 ao 3. Isso é muito interessante. Se está na Bíblia, é verdade. Ei, esta é mais uma mensagem na visão da mudança. E o que significa se preparar ou se alinhar para receber a mudança tão desejada, tão almejada? Significa fazer das coisas principais a coisa principal. Ei, nada de confusão. É o seguinte, está escrito: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, versículos 3 ao 8. Pois bem, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, falando sobre mudança, nós vimos nos 3 primeiros passos sobre reconciliação que não devemos desprezar a Deus. Nunca devemos ignorar as leis de Deus e não participar de idolatrias. Você pode conferir em 2 Crônicas, que tem sido a nossa base destas mensagens, 2 Crônicas 28 e 29. Os capítulos 28 e 29 mostram as atitudes de quem praticou a idolatria, desobedeceu a Deus, e quem não se aderiu. Acás, o pai, Ezequias, o filho com 25 anos mais ajuizado, aboliu essas coisas, reparou o templo e recebeu a vitória. Sendo assim, o que devemos fazer? Devemos seguir os exemplos daqueles que obedeceram e obedecem, isto é, em primeiro lugar, abrir as portas do templo, do coração. Sim, a partir da mente, para sair das maldições. Sim, somos nós, esse dever é nosso. Em segundo lugar, devemos renovar a aliança com Deus. Em terceiro, restabelecer o culto de celebração somente ao Deus vivo. Foi o que nós falamos no Salmo 100 que mencionamos. E se você quer saber, conforme Ezequias e sua equipe fizeram, as coisas acontecem se assim nós fizermos. O que eles fizeram? Está escrito: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor,
No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abominaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocaustos ao santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. 2 Crônicas 29, do 2 ao 11 eu li. Pois é, meu amigo, minha amiga, não é difícil entender. Maldições hereditárias, elas perseguem de acordo com a desobediência dos antepassados e vai passando de um para o outro. O que se deve fazer para ver a diferença e receber novidade de vida? O que se deve fazer para ver a mudança? O profeta Isaías responde: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, como a alvorada? Aí sim a sua luz irromperá e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Você vai conferir em Isaías 58, do 6 ao 14. Isto significa abrir o coração, limpar o templo, a casa de todas, a casa de todas as coisas que Deus reprova, limpar a casa a partir da mente e oferecer sacrifícios que agradam somente a Ele. E o que lhe agrada? O que agrada ao Deus vivo é servir e, outras vezes, servir. Isto significa fazer das coisas principais a coisa mais principal. Amar a Deus acima de todas as coisas. Meu amigo, minha amiga, não é difícil entender. O novo concerto para a mudança está totalmente embasado, está totalmente aliançado ao nosso comportamento, não é ao comportamento do outro. Muitas das vezes nós queremos ver os outros mudarem, mas o Senhor pede a nossa atenção. Eis aqui o que significa palavra viva. Eis aqui o que significa atitudes que agradam a Deus. Prestar culto somente a Ele, o Criador, o Deus vivo. Limpar o templo, limpar a mente, o coração e estar atento. Agindo assim, as mudanças acontecem.
as mudanças acontecem e nós passamos a desfrutar do melhor que Deus tem para cada um de nós. Veja que eu encerrei aqui na conclusão falando sobre servir, servir e servir. É por este motivo que eu estou aqui. Isto significa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ei, quero fazer o fechamento aqui fazendo uma pergunta para você. Você tem estado atento ao amor que existe por você mesmo, por você mesma? Porque como nós podemos amar alguém se a gente não está direcionando este amor para a nossa pessoa, ou seja, nos amando a nós mesmos? É por este motivo que eu cumprimento com a paz do Senhor da seguinte forma: paz seja contigo, ou paz seja convosco, em o nome do Senhor Jesus, porque a paz que vem dele excede todo entendimento, e muitas das vezes as pessoas estão com amarguras, estão até odiando, estão por aí, paz do Senhor, paz do Senhor, só Deus sabe como está. Oh, paz, paz, paz. Ei, a paz que excede todo entendimento é a paz do Senhor Jesus. Busque praticar a cultura que está escrita na Bíblia Sagrada e entenda uma coisa: até mesmo os membros das seitas ocultistas, das seitas do erro, praticam oferendas aos seus deuses. E muitas das vezes o povo dele, o povo de Deus, os cristãos, esquece esse detalhe de se arrumar. Não é o exterior simplesmente, de se organizar para prestar cultos ao Deus vivo. Esta foi mais uma palavra viva ao teu coração. A mudança vem sim. Faça das coisas principais a coisa mais principal. Adore somente a Deus. Oh, glória!